Minha viagem pela Patagônia está sendo maravilhosa, passando por paisagens deslumbrantes em direção ao fim do mundo, o arquipélago Tierra del Fuego. Mais um lindo dia na estrada e muito obrigado a todos por estarem comigo viajando aqui nessa linda viagem. Eu e meu amigo Shane, que um dia estava pedindo carona e ainda está viajando comigo já faz mais de uma semana. Agora saímos de El Calafate e estamos indo em direção à fronteira do Chile. É lógico que não estou deixando de ir para Ushuaia, é que existem dois caminhos para Ushuaia, pelo Chile. Por essa parte aqui, o caminho é mais bonito, eu ouvi falar. E estamos nessa pequena jornada aqui, saindo de El Calafate até um pueblito, e lá nós vamos cruzar a fronteira para o Chile, né? Mas já são o que? 7 ou 8 da tarde. Vamos procurar algum lugarzinho aí para estacionar. Mas amanhã, com certeza, vamos cruzar a fronteira para o Chile e continuar descendo até Ushuaia. E como vocês podem ver, agora vai começar de novo outro desertão, né? Outra área gigante que não tem nada. Infelizmente, aquelas florestas e montanhas lindas vão se acabar pelo menos por um tempo. Infelizmente, esse trajeto que a gente tomou aqui vai ter um pedaço assim sem asfalto e vão ser 70 quilômetros. Essa estrada tá muito difícil. Tipo, eu tenho que andar 30 km por hora, às vezes 20 km por hora, pra não judiar a Fioretta, né? Tá rolando um certo arrependimento de ter vindo por aqui, viu? Mas já tô no caminho, vou ter que ir até o fim. Já são, tipo, 9 horas, tá anoitecendo já. Creio que a gente já deve ter andado uns 35 km. Mas vamos lá, vamos continuar. Já são meia-noite e finalmente chegamos no asfalto, cara. Nossa, foi os piores 70 quilômetros da minha vida. Levamos mais de 3 horas, cara. Mas tudo bem, deu tudo certo. Encontramos um posto de gasolina. Eu estacionei aqui. E o Shane armou a barraca dele ali na frente. Já era, quase 1h30 da manhã que a gente chegou aqui. Super cansado. A gasolina quase acabando. E a Fioretta guerreira, passou esses 70 quilômetros de assim, pedregulho, pedra. Incrível esse carro. Mais um amigo na estrada. Dá vontade de levar todos eles comigo. E agora, ó, café da manhã, pão com ovo.
gente está entrando numa pequena cidade aqui que se chama Rio Túrbio e fica quase na fronteira com o Chile. E agora estamos saindo aqui de Rio Túrbio. A gente passou o dia aqui porque ficou resolvendo várias coisas antes de cruzar a fronteira. E uma delas é o seguro obrigatório do Chile, né? Eu fiz pela internet rapidão, paguei mesmo pela internet e foi tranquilo. E a gente parou aqui bem logo antes da imigração argentina. E vamos fazer para janta aí, Shen? Pasta com carne de soja, brócoli y brócoli queso. Y queso. Bueno, buenísimo. Já passamos aqui pela aduana da Argentina, já mostramos documento do carro, tudo. E agora vamos dirigir mais alguns quilômetros para a aduana do Chile. E já estamos no Chile. Pronto, já passamos pela imigração do Chile, deu tudo certo. Foi um processo até que simples e rápido, porque aqui é uma fronteira que não é muito popular, né? E foi de boa. Já dá pra ver daqui a cidade de Puerto Natales, mas a gente vai em direção a Punta Arenas, porque a gente vai deixar para conhecer Puerto Natales e o Torres del Paine na volta, porque agora tá fazendo um tempo ruim e tem previsão de fazer chuva nos próximos 5 dias, então a gente vai deixar para conhecer aqui na volta. Claro que antes de sair da Argentina eu enchi o tanque da Fioretta, porque aqui no Chile a gasolina é quase o dobro, meu. Muito caro aqui. Ainda não vi quanto que é, mas eu já sei que é bem mais caro. Bom dia a todos. Um lindo dia aqui no Chile. A gente cruzou a fronteira ontem à noite, né? E dirigiu mais ou menos uns 150 quilômetros em direção a Punta Arenas. Mas aí eu comecei a ficar cansado. Quando foi umas 11h30 da noite, eu estacionei aqui. É um estacionamento na beira da estrada. E aqui dormimos. E agora já são 8 da manhã. E vamos continuar a viagem. Só falta 100 km até Punta Arenas. Chegamos em Punta Arenas e hoje é dia de lavar roupa. Aproveitar que estamos aqui em Punta Arenas, que é uma cidade um pouco maior. Encontramos um lugar para lavar roupa. Bom, agora que deixamos nossas roupas para lavar, vamos dar uma voltinha aqui em Punta Arenas e conhecer a cidade. E aqui estamos no centro histórico de Punta Arenas, passando um frio, hein? Aqui no meio do centro histórico a gente tem essa pracinha, linda pracinha. E agora a gente vai continuar andando em direção
ao famoso Estreito de Magalhães, que fica bem na frente da cidade aqui de Punta Arenas. Então o Estreito de Magalhães, ele tem uma importância muito grande. Ele era a única passagem entre o Atlântico e o Pacífico antes do Canal do Panamá. O nome do Estreito de Magalhães vem do navegador Fernão de Magalhães, e ele se destacou por ter liderado a primeira viagem de circunnavegação ao globo, de 1519 até 1522. Para vocês terem uma noção de como tá frio agora, tá fazendo 9 graus. E aqui na placa tá dizendo que ele não apenas descobriu o Estreito de Magalhães, como também descobriu o Chile. E já comprei um chip de celular aqui do Chile, que eu já não tinha internet, né? Passei da Argentina pra cá e paguei 4.000 pesos chilenos. E o peso chileno, ele tá a mesma coisa que o peso argentino. Aí fica bem mais fácil saber, né, quanto que tá gastando. Agora a gente parou para comer aqui num lugar que é tipo um cachorro quente, que eu pedi o salsicha vegana e é tradicional aqui do Chile. Segundo o Shen, ele disse que desde o sul ao norte do Chile todos costumam comer esse tipo de sanduíche. El pan el típico de hot dog, que es como lo más conocido. La salchicha, arriba tomate, palta, normalmente lleva mayonesa. Es un plato típico chileno muy callejero y muy utilizado siempre por la gente, al ser rápido, rico y simple. E olha só o tamanho desse sanduíche, cara, tem 30 centímetros. Já o Shen pediu o de 15. Esse sanduíche custou $9. Aí, ó, roupa lavada. Agora a gente pode continuar a viagem. Já estamos indo em direção do arquipélago Tierra del Fuego.
Chegamos aqui num lugar que tem um ferry boat para atravessar o arquipélago Tierra del Fuego. E depois do ferry boat já estamos bem próximo de Ushuaia. Mas já são 8 horas, quase anoitecendo, daqui a pouco vai anoitecer. E eu decidi ficar aqui essa noite. O ferry boat está logo aqui, são 1 quilômetro só. Eu achei um gramadão aqui para estacionar e passar a noite aqui mesmo. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón. Já estamos seguindo viagem aqui, esse último 1 quilômetro até chegar na barca que vai nos levar ao arquipélago Tierra del Fuego. E aí será o último passo até Ushuaia. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. A travessia é bem curta, foi mais ou menos 15 minutinhos só. E o custo dessa barca aqui foi 19 mil pesos chilenos. Para mí nunca más, pero el amor llega así, de esa manera. Chegamos na Terra do Fogo. Menos te lo espera, se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte. A gente parou numa cidadezinha aqui bem pequena que se chama Cerro Sombrero. A gente achou esse lugar aqui que é público, que eles oferecem banheiro e duchas para tomar banho. Ou seja, acabei de tomar uma ducha quentinha. Pronto, tudo feito aqui na aduana do Chile. Já estamos prestes a cruzar a fronteira de novo para a Argentina. Meu, muito vento aqui, meu. Quase leva a Fioretta embora o vento. E agora a gente vai ter que dirigir 8 quilômetros até a aduana da Argentina. Pronto, de volta na Argentina. E dessa vez nem pediram a carta verde. Ah, e o seguro obrigatório do Chile, também quando eu entrei no Chile não me pediram. Como eu enchi o tanque da Fioretta antes de sair da Argentina, eu nem precisei abastecer no Chile. Então foi ótimo ter enchido lá antes de sair. Usei todo o território que era necessário do Chile, sem precisar abastecer. Eu parei para abastecer antes de continuar a viagem e acredita que a gasolina está 598 pesos por litro. Essa foi a mais barata que eu já encontrei até hoje. Fioretta com o tanque cheio,
Partiu Ushuaia. Ontem, quando era umas 8, eu decidi parar para descansar e dormimos aqui mesmo, do lado da rodovia. Achamos esse espaço aqui, porque eu não queria chegar no tão esperado fim cansado. Então eu decidi dormir aqui para hoje chegar em Ushuaia. Ushuaia não é somente o destino final, mas é também o fim do mundo. Lugar que é considerado o fim do mundo. Simplesmente porque de lá não tem mais como ir para nenhum lugar na América do Sul. É o fim.